Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Então vamos para a mensagem, ministração da palavra de Deus, né? Glória a Deus, salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É como a nossa irmã, ela bem trouxe na sua saudação, porque estás triste, irmãos. Nós não podemos estar tristes diante da presença do Senhor. Aqui é o lugar em que nós viemos para cultuar, para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, oferecer culto de adoração a Ele. Nós viemos aqui não para pedir, mas sim para dar o nosso melhor a Deus. Louvado seja Deus. Muitas vezes damos o nosso melhor em muitas coisas e se esquecemos que toda a nossa força, toda a nossa virtude, vigor deve ser exclusivo para o Senhor. Louvado seja Deus. É do Senhor que vem o nosso refúgio e fortaleza. Então sempre precisamos prestar culto, glória e louvor ao seu santo nome. Louvado seja Deus. Porque nossa vida, irmãos, depende dele. Nós dependemos de Deus. Hoje é dia dos pais, uma data comemorada, né? Muito especial, e vale nós refletirmos sobre o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Esse Deus que é o maior exemplo de Pai, de amor, de misericórdia e de perdão para com cada um de nós. Se tem alguém que nós devemos se espelhar, é no nosso Deus. É no nosso Deus, porque Ele é um Pai de amor. E aí Miqueias, Miqueias, ele faz essa declaração, o profeta Miqueias, trazendo um despertamento para o povo de Israel. Um povo, irmão, rebelde, um povo que havia engrossado com o cangote para o Senhor, que havia pecado, feito várias coisas terríveis perante o nosso Deus. Mas mesmo assim, esse Deus poderoso, Ele é um Deus de misericórdia. E Miqueias, ele vai declarar, revelando essa fidelidade, esse amor de Deus, dizendo o seguinte: quem é semelhante a Ti, ó Deus? Quem é semelhante ao nosso Deus, que possa perdoar a iniquidade e esquecer a transgressão? Louvado seja Deus. Então não há ninguém, querido, que tenha esse poder, que tenha essa essência de perdão, de misericórdia e amor diante da iniquidade. Muitas vezes nós, perdoamos alguém, mas aquilo que alguém fez contra a nossa vida ainda fica, um pezinho atrás, uma suspeita. Mas para o nosso Deus não. Quando Ele apaga, quando Ele perdoa, Ele não olha mais para o que ficou lá atrás. Ele olha para o futuro. Ele olha para frente. Porque o nosso Deus, Ele não fica apegado ao passado. Ele não depende do tempo para ser Deus, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Miqueias faz essa declaração: quem é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do teu remanescente, da tua herança? Louvado seja Deus. Ele faz essa indagação. E aí ele conclui dizendo: o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Eu tenho falado para os irmãos que a palavra de Deus não é sobre um Deus que quer condenar o homem, que quer destruir a humanidade. Não é, irmãos, não é sobre esse Deus vingador que quer destruir o homem a todo custo, não. Mas a Bíblia fala de um Deus que tem prazer na misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus, o maior desejo dele é salvar o mais vil pecador, aquele que vive na vida mais miserável que você possa pensar. Mas esse alguém, essa pessoa, é alguém que o Senhor deseja alcançar e transformar pelo seu amor. É alguém que o Senhor tem prazer em estender a mão e redimir, restaurar esta vida
que estava perdido, aquele filho que estava desgarrado, mas foi encontrado, foi lavado, foi vestido sandálias novas e foi restaurado pelo Pai Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que espera por cada um de nós, é aquele que está em prontidão para nos receber de braços abertos, mesmo se nós se distanciarmos da sua presença. O povo de Israel estava vivendo nessa situação. O povo estava vivendo de uma forma tão terrível, pecados tão terríveis diante de Deus, principalmente de idolatrias, deixando de adorar o Deus vivo e verdadeiro para prestar cultos a imagens e esculturas, mesmo diante de tamanha blasfêmia, mesmo diante de tamanha afronta ao Senhor, do povo ter se esquecido quem havia os livrado das mãos de Faraó, quem havia os protegido diante de todo o período que passaram no deserto, diante de tantos milagres e maravilhas, de ter sustentado o povo durante 40 anos no deserto, com leite, com mel, com alimento, com aquilo que Ele pode dar de melhor a cada um de nós, sustentando o seu povo. Lá, a palavra de Deus vai dizer em Números que de dia uma coluna de nuvem estava sobre o povo, uma coluna de nuvem, e de noite uma coluna de fogo para iluminar o povo. Esse é o nosso Deus, querido irmão. Aleluia. E aí, como a nossa irmã Raquel louvou, e eu estava meditando nesse versículo e lembrando desse louvor, quando nós perguntamos o que o Senhor viu em nós, o que nós merecíamos de Deus, a não ser condenação, a não ser juízo. Nós merecíamos ser destruídos, irmãos. O nosso prêmio era a condenação. Mas o nosso Deus, com o seu amor incondicional, e vale ressaltar, vale frisar, João 3,16, onde a palavra declara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. A prova do amor de Deus sobre a nossa vida como Pai Celestial é essa. Esse é o maior testemunho e a maior prova de amor que nós recebemos, chamado amor ágape. Louvado seja Deus. Não é um amor relacional, eu só amo quem me ama, eu só trato bem quem tem intimidade, quem eu conheço, quem eu convivo. Não, mesmo aqueles que estão longe, o Senhor tem amado. Louvado seja Deus. Mesmo aqueles que nunca ouviram falar dele, mas Jesus morreu por essas vidas também. Isso prova o amor de Deus. E o amor de Deus foi tão extraordinário, irmão, foi tão extraordinário, que não há quem se assemelhe ao amor de Deus. O Senhor faz até uma comparação ali em Isaías. Se acaso uma mãe que ama muito o seu filho, ela venha, ela está ali amamentando ele, dando o alimento, o cuidado, o carinho, mas se ela vem esquecer dele por um momento, o Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece de nenhum de nós, irmãos. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Por mais que a gente às vezes venha tropeçar, venha andar por caminhos tortuosos, mas o Senhor continua nos amando. Ele continua olhando para cada um de nós, não pelo que nós somos, não pelo que temos, mas porque Ele é amor em essência. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa: se hoje você está vivo, não é porque você merece, mas é porque o amor de Deus te sustenta. Louvado seja Deus. Se hoje nós temos essa graça de viver, é porque Deus tem nos amado. Você é amado de Deus. É esse amor ágape
ágape, louvado seja Deus. O amor incondicional, incompreensível, onde Deus demonstrou e provou através do seu Filho. Deus provou esse amor através do seu Filho. E Ele, a sua ira, como diz, Ele retém a sua ira. O nosso Deus, até a sua ira é santa, mas o desejo dele não é se irar. O maior prazer de Deus, como diz aqui, o maior prazer de Deus é ter misericórdia, louvado seja Deus. É a misericórdia. Misericórdia também vem de amor, louvado seja Deus, de lealdade, de estar pronto para resgatar, para salvar. É por isso que Jesus, contando em parábolas ali, da dracma, do filho pródigo, da ovelha, quando Jesus conta aquelas parábolas, ele está demonstrando o valor que uma vida, uma alma perdida tem para ele, louvado seja Deus. Quando ele fala também das 100 ovelhas e uma se desgarrou, ele mostra a importância que aquela única ovelha que saiu do caminho, ela tem valor para Cristo. Mais vale uma do que as 99, disse Jesus. Porque cada vida tem valor, cada alma tem valor. E isso, irmãos, reflete o amor de Deus sobre cada um de nós. Isso reflete a prova do amor de Deus, onde desde os tempos antigos Ele tem revelado o seu amor a cada um de nós. E é por isso, até nós estudamos a lição de ontem, quem esteve presente, o nosso Deus, Ele é um Deus missionário. A todo o tempo, ao decorrer da história, desde a fundação do mundo, o maior objetivo de Deus é alcançar as vidas pecadoras e chamar todos ao arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Nós vemos o Senhor lançando a promessa a Adão e Eva. Nós vemos o Senhor lançando a promessa sobre Abraão. Nós vemos o Senhor constantemente ao longo da história revelando que provaria o seu amor e faria uma aliança, não por meio do homem, mas por meio do seu Filho amado Jesus. E esse amor, irmãos, ele se estende a cada um de nós. Esse amor nos alcançou. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, a não ser render glória e louvor, gratidão ao seu santo nome e perseverar em permanecer em sua presença. Aleluia. Porque o amor de Deus, como diz Paulo lá em Coríntios, o amor de Deus nos constrange, irmãos. Quem nós éramos e o que o Senhor fez por nós. E nós vemos, e nós muitas vezes o rejeitamos, o desprezamos, deixamos o Senhor de lado para muitas vezes dar mais valor aos nossos interesses, aos nossos afazeres, aquilo que nos interessa nessa vida terrena, e se esquecemos de oferecer o nosso melhor a Deus, enquanto o Senhor deu tudo por nós, fez o melhor por nós, o mais perfeito amor, na representação de seu Filho amado, foi demonstrado na cruz por cada um de nós. Eu estava me lembrando da passagem também lá de João 13, versículo 1, no momento em que Jesus estava se preparando para a Páscoa com os seus discípulos. A palavra vai dizer que tendo amado, o Pai tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim, louvado seja Deus. Jesus sabia do que estava prestes a sofrer, mas por amar o Pai e saber que tinha o amor do Pai sobre a sua vida, e o plano do Pai era restaurar a sua criação, um homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Então, nesse plano restaurador, Jesus, por conhecer e viver esse amor com o Pai, Ele nos amou e amou até o fim, louvado seja Deus. Ele amou até o fim, até entregar a sua vida ali na cruz por cada um de nós. Isso é extraordinário, querido irmão. Isso é maravilhoso. Então o amor de Paulo, o amor de Jesus,
Paulo ele vai dizer que ele nos constrange, louvado seja Deus, que ele nos deixa constrangido, porque nós não merecíamos esse amor, mas ele foi derramado sobre as nossas vidas. E Paulo também vai dizer, irmãos, em Romanos, algo maravilhoso que deve trazer conforto ao nosso coração. Glória a Deus. Nós muitas vezes podemos ser esquecidos por alguém, nós muitas vezes podemos ser desprezados por alguém, ou não tido um pai, ou não tido uma mãe presente, ou ter sofrido com indiferença, por não ter o amor de alguém para nos preencher. Mas Paulo ele vai trazer uma esperança, um conforto. Lá no capítulo 8, eu peço aos irmãos que acompanhem e quem tem sua Bíblia. Uma das passagens bíblicas, irmãos, que eu confesso para a igreja, é uma das que eu mais amo. Romanos capítulo 8, o verso 31 e diante. Essa palavra é uma palavra que traz esperança, que traz renovo sobre os nossos corações, porque ela traz a prova do amor de Deus. E aí o título é: nada nos separa do amor de Deus, louvado seja Deus, a não ser eu e você. Nossas escolhas, as nossas decisões podem nos separar desse amor. Glória a Deus. Mas nada, se você permanecer firme no Senhor, se você entregar a sua vida nas mãos do Senhor, nada pode te separar do amor de Deus, louvado seja Deus. Mesmo diante, irmão, dos levantes que venham sobre a nossa vida, mesmo diante das decepções, dos problemas, da perseguição, da aflição, de tudo que a gente possa passar, nada nos separa do amor de Deus, se você permanecer firme. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, se nós permanecermos firmes no Senhor, nada pode nos separar desse grande amor de Deus. E aí a palavra do Senhor no verso 31, pelo apóstolo Paulo diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja Deus. Então, se Deus é por nós, não há quem possa ser, irmãos, contra a nossa vida. Louvado seja Deus. Então o que nos resta é confiar em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos que estar ligados no Senhor. Nós precisamos se lembrar lá da videira verdadeira. Porque tem muita gente que diz assim: ah, Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas uma vida distante de Deus não tem como. A árvore, ela precisa, os ramos precisam estar ligados na árvore, em Jesus, que é a videira verdadeira. Mas se nós estivermos, irmãos, distante do Senhor, então tudo é contra nós, principalmente Deus, né, irmão? Se muitas coisas às vezes estão dando errado em nossa vida, é porque talvez, ao invés de nós darmos ouvidos à voz de Deus, estamos fazendo como Jonas, fugindo da presença do Senhor, correndo para longe do Senhor, com medo, covarde. Não podemos agir assim. Como a nossa irmã bem trouxe a saudação, Neemias, quando ouviu falar como estava a situação de Jerusalém, ele ali, como um homem fiel e temente a Deus, ele passou a orar e jejuar, e pediu uma resposta a Deus do que deveria ser feito. E o Senhor fez com que ele voltasse para trazer restauração, a reconstrução de volta da sua cidade. E ali mesmo, diante de tantos inimigos, tantas pessoas zombando dele, mas se Deus era por ele, quem seria contra ele? Louvado seja Deus. E assim acontece conosco também, irmãos. O inimigo vai atacar, mas ele se levanta para cair.
Ele se levanta para cair, porque se nós estamos no centro da vontade de Deus, é Deus quem peleja por nós. Pode vir as tempestades, os problemas, mas continue firme, confiante na provisão, no sustento e no cuidado do Senhor sobre a sua vida. E Paulo vai dizer no verso 32, aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você tem bênçãos do Pai, louvado seja Deus. Como eleito de Deus, como alguém escolhido por Deus, que foi comprado por preço de sangue, nada pode nos privar desse grande amor de Deus. Nada pode nos separar desse grande e eterno amor. Por mais que o inimigo trabalhe incansavelmente, irmãos, para tentar destruir a nossa vida, para tentar nos arrastar para a perdição, a qual está destinada para ele, para Satanás. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, Paulo vai dizer que não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o nosso amor, mas é o amor dele que nos protege. É o amor dele que nos transforma. É o amor dele que nos restaura. É o amor dele que nos livra de qualquer laço e qualquer levante do inimigo sobre a nossa vida. É o amor de Deus, não é a nossa força. É porque nós temos um Pai que cuida muito bem de cada um de nós. Ele sabe os pensamentos que tem para mim e para você, irmão. Ele sabe e quer concretizar, realizar a sua vontade em nossa vida, louvado seja Deus. E aí Paulo vai trazer uma declaração extraordinária. E aí nós também devemos estar dispostos a isso, irmão. Em troca a esse amor de Deus, no verso 36, Paulo diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo conclui: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. É isso que devemos entender. Pode vir o que vier, haja o que houver, mas nada nos separa do amor de Deus, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo e entregar as nossas vidas em suas mãos. Ele te escolheu. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas você é um eleito, você é alguém chamado, você é alguém escolhido para ser propriedade exclusiva do Senhor, lavada, remida, transformada pelo sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Quando a palavra lá em Pedro fala, irmãos, que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, é mostrando o valor que você tem para Deus. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele, por meio do seu sangue precioso, derramou para nos redimir e nos fazer feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Antes nós éramos só criaturas, mas quando rendemos a nossa vida a Cristo, hoje você é um filho de Deus. Ele é o nosso Pai. Nós somos os seus filhos. Somos ovelhas do seu pasto, a qual Ele entregou a sua vida por cada um de nós. Louvado seja Deus. Receba essa palavra, querido irmão, amada irmã, pois ela é
uma palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que possamos meditar nesse amor de Deus e se apegarmos ainda mais com Ele, porque o que nós merecíamos era a condenação, mas Ele escolheu nos amar, porque Ele tem prazer na misericórdia. E eu pergunto a você, faça esse questionamento ao seu coração: quem é como o Senhor? Quem é como o nosso Deus? Não há quem se compare a Ele. Não troque o lugar de Deus. Não substitua Deus em sua vida por nada, porque Ele te amou e Ele tem prazer em te salvar. Louvado seja Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade no poder do nome de Jesus. E lembrando, antes de entregar a oportunidade para o irmão encerrar, quero dizer para a igreja que nós estaremos recolhendo a partir de quarta-feira, 1 quilo de alimento ou mais, quem quiser dar, para a gente formar uma cesta novamente. Peço à igreja que faça isso, que a gente venha também demonstrar o nosso amor para com o nosso próximo. Precisamos, irmãos. Precisamos agir com essa atitude de amor, de prazer, de importância com o nosso próximo. Então convido a igreja, amados irmãos que estão aqui, avisem também quem não veio, que nós estaremos arrecadando 1 quilo de alimento para poder doar a alguém que com certeza está precisando. Louvado seja Deus, amém?